Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão bem? Amém. Eu queria começar me desculpando que eu atrasei. A Dutra estava completamente parada, não sei se deu algum acidente. Mas aí as coisas que eu trouxe para o lanche vocês comem depois. Amém? Amém. Uma alegria estar aqui. Eu estou com uma palavra no meu coração, irmãos, que eu ministrei na semana passada na praça, e eu queria repetir ela aqui, porque eu acho que faz muito sentido dentro de uma linha que a gente pode aprender algumas coisas com a Bíblia. Quem aqui concorda que a gente aprende muito com a Bíblia? Amém. Amém. E geralmente as palavras que eu trago, obrigado, as palavras que eu trago são palavras de exortação, para chamar a sua atenção em relação a alguns princípios. E hoje não é diferente. Mas eu queria que você tentasse prestar atenção nessa meia hora que a gente vai gastar aqui, porque tem alguns princípios muito importantes que diferenciam a antiga aliança, o Velho Testamento, da nova aliança, o Novo Testamento. É muito comum a gente escutar que o Velho Testamento não vale mais. Jesus veio, se entregou na cruz, morreu, ressuscitou, e agora a gente não vive mais debaixo da velha aliança. É verdade. O pacto da igreja passou a ser a nova aliança. A partir da vinda de Jesus, é a nova aliança. Porém, a gente precisa entender que tudo o que está na Bíblia é palavra inspirada por Deus. Então, o Velho Testamento, ele não perde a sua importância. E é um pouquinho nesse caminho que eu queria falar para vocês. A presença de Deus, a estratégia de Satanás e a responsabilidade de nós que cremos. O som tá bom, hein? Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Coríntios 6, 19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Presta atenção nisso. Na antiga aliança, nós vimos surgir o tabernáculo. Vocês já leram sobre isso? O tabernáculo ele era dividido em setores. Tinha um setor que era um setor que todo mundo podia entrar. Depois tinha uma área que era considerada a área
dos santos. E depois você tinha na presença de Deus a área do santo dos santos. Já ouviram falar sobre isso? Sim. Ok. No Novo Testamento, a ideia do templo físico, como era antigamente, do tabernáculo, já não faz mais sentido. Por quê? Porque o templo passa a ser nós mesmos. Então presta atenção nisso para você entender. O grande projeto de Deus não é simplesmente salvar o homem do inferno, mas restaurar a comunhão que Adão perdeu no Éden. Então o plano inicial de Deus, o que era? Um plano de mundo perfeito. Por isso que ele era simbolizado por um jardim. E qual foi o grande problema de Adão? Qual foi, irmão? Ele desobedeceu. Olha, tudo isso aqui é seu, pode fazer o que você quiser, exceto dessa árvore. E aonde que justo ele foi mexer? Nessa árvore. E aí Deus traçou um plano. Deus traçou um plano para se reconciliar com o homem. E o problema de Adão foi o pecado, sem dúvida. Mas muito maior que o pecado é a consequência dele. Porque a desobediência de Adão rompeu o quê? A comunhão com Deus. E aí, a partir desse momento, toda a história pode ser entendida como o processo pelo qual Deus volta a habitar no homem. Então, o que Deus tinha com Adão no Éden não era só uma relação muito próxima. Na realidade, Deus queria ser a habitação do homem. E qual é o propósito de Deus hoje? O mesmo. Deus não quer uma relação conosco de Deus, entidade, um ser superior, e nós aqui na terra como algo menor. Não é esse o objetivo de Deus. Deus quer ter uma intimidade com a gente. Olha o que diz em Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E então assim no deserto surge o tabernáculo, o templo físico. Esse santuário, no entanto, não era o objetivo final de Deus. Ele era apenas uma maneira de Deus ensinar o homem sobre esse relacionamento. Veio primeiro o tabernáculo e depois o templo de Jerusalém. Vocês estão comigo aqui? Amém. Eram tipos proféticos, irmãos, apontando para algo maior, que seria revelado só quando? No Novo Testamento. Essa revelação se manifesta quando o apóstolo Paulo afirma, em Efésios 2:22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O que significa? Uma mudança radical na teologia do templo. Deus deixou de habitar em estruturas físicas construídas por mãos humanas e passou a habitar em pessoas regeneradas. Presta atenção nisso, irmãos. Deus só habita em pessoas regeneradas. Por isso que essa ideia de que todos são filhos de Deus é errada. Sim, é verdade, Deus criou a todos, mas nem todos são filhos. E o que depende para a gente entrar nesse lugar de relação de pai e filho? Intimidade. E para eu ter intimidade eu tenho que fazer o quê? Obedecer. Fazer renúncia. Então, quando a gente sai da ideia do templo físico, primeiro no deserto, depois em Jerusalém, e passa a ter a ideia do templo em nós mesmos, a geografia da presença de Deus muda. Presta atenção nisso. Antes Deus só estava presente, a manifestação da presença de Deus era só lá no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança. Vocês lembram disso? Simbolizava a presença dele. Quem que podia entrar através daquele véu, irmãos? Só o sumo sacerdote. E tinha todo um ritual de preparação, porque senão ele poderia ser morto pela presença de Deus. Por isso que quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo.
Não é isso? Por quê? Porque agora não tem mais separação do homem com esse pano, era um pano bem grosso assim, com a presença dele. E aí ele passa a estar presente aonde? Em nós. Em nós. Desde que sejamos filhos. Essa verdade altera completamente, irmãos, ou deveria pelo menos, a compreensão do que é ter uma vida cristã. Porque um cristão, ao contrário do que se pensa, ele não é só um adorador, ele é a própria habitação de Deus. Ah, se você entendesse isso, você falava aleluia. Amém. Glória a Deus. Olha isso, irmãos. Deus habita onde hoje? Em nós. Em nós. Enquanto nós estamos aqui reunidos e falando em nome dele, ele está onde? Entre nós. Por isso que essa ideia de que eu sou crente, mas eu posso continuar vivendo da forma como antes, não é verdadeira. Porque se Deus habita em você, as suas prioridades, o seu foco muda. E o comportamento é consequência de uma mente renovada. E aí nós temos um problema, irmãos, que é um problema bom. Se a gente passa a ser templo e Deus passa a habitar em nós, a gente passa a ser alvo do inferno. Verdade. Deixa eu contar uma coisa para você. Muita gente por aí vende uma ideia de que se você está em Jesus, você está totalmente blindado de problemas. E a verdade é exatamente o oposto. Quanto mais o inimigo percebe que você está cheio do Espírito Santo, mais ele vai se levantar em oposição. É verdade. E aí a gente precisa saber diferenciar isso. Muita gente fala assim, estou cheio do Espírito Santo e agora estou recebendo retaliação. Não está. Porque deixa eu te falar, o inimigo não pode tocar em quem é de Deus. Vou repetir. O inimigo não pode tocar em quem é de Deus. Mas isso não significa que ele não vai se levantar contrário. São coisas distintas. Se eu estou em Deus, se eu sou morada do Espírito Santo, eu estou protegido pelo sangue do Cordeiro. O inimigo não pode me tocar. Mas isso não significa que ele vai facilitar a minha vida. Por isso que a gente tem que estar atento com as cascas de banana no chão, irmãos. Porque ao longo da nossa caminhada cristã, se a gente não andar cuidadosamente, a gente vai escorregar nas armadilhas do inimigo. Vocês estão entendendo isso? É preciso a gente diferenciar o que é retaliação do que é oposição. São coisas distintas, são coisas diferentes. E se o templo que somos nós é a habitação de Deus, então a gente se torna alvo de uma oposição espiritual. Por isso que às vezes a pessoa se converte verdadeiramente e a vida fica mais difícil. Por um motivo simples. Se você já é do inimigo, ele não tem por que se preocupar com você. Você está entendendo isso? Amém. E espiritualmente, se você está fora da presença de Deus, o inimigo está abraçado com você, irmão. E você pode, inclusive, ter muito sucesso na vida. A gente vê muitas histórias aí de gente que é ímpio e que prospera, não é assim? Mas prospera no quê? Na prosperidade real que a Bíblia apresenta? Não. Pode até ganhar dinheiro. Mas esse dinheiro muitas vezes é para maldição. E aí a guerra espiritual não acontece apenas nessa dimensão nossa de mundo, nessa dimensão externa. Ela ocorre em torno da presença de Deus no homem. Por isso que o nosso coração tem muitos conflitos. E às vezes o desânimo bate, às vezes a vontade de desistir bate. Às vezes até a ideia de suicídio bate. É ou não é assim? É claro que é. Por isso que pessoas morrem de depressão, irmãos. Porque a gente tem uma maneira de viver muito esquisita sem Jesus. Ou a gente está preso ao passado,
que a gente não pode mudar, mas a gente fica se lamentando, e aí a gente entra no aspecto de depressão, ou nós estamos muito ansiosos pelo futuro, e aí ou eu sou depressivo ou eu sou ansioso. Quando a Bíblia diz para a gente viver apenas o dia de hoje, porque o dia de amanhã já carrega com ele mesmo o seu mal. E por que é tão difícil? Porque existe uma oposição. E o apóstolo Paulo faz uma advertência muito séria sobre isso, que está em Coríntios capítulo 3, versículo 17. Diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então eu não tenho como ser habitação do Espírito Santo se eu não for o quê? Santo. Por isso que a teologia de venha como você está e permaneça como você chegou não faz sentido, irmão. Vai contra a Bíblia. O verdadeiro evangelho é o seguinte: Jesus está com as mãos estendidas para qualquer um. O pior dos pecadores, assassino, estuprador, pedófilo, traficante, quem você quiser. Se ele se arrepender verdadeiramente, Jesus estende a mão para ele e ele passa a ser filho. Mas tem que se arrepender verdadeiramente e ter uma mudança de vida. Porque se a pessoa não for santa, ela não pode ser a habitação de Deus. Amém. Esse é o ponto central que eu queria que você entendesse hoje. A santidade do templo, irmãos, não é um detalhe moral. É uma exigência na relação com Deus. Quer ser a habitação de Deus? Amém. Precisa ser santo. Não tem outro jeito. Porque o templo, que somos nós, pertence a quem? A Deus, irmãos. Ele nos criou. Muita gente acha que Deus criou para fazer um monte de coisa. E sabe para que Deus nos criou, irmãos? Para a gente refletir a glória dele. Esse é o único objetivo. Por isso que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Você é cristão? Você é cristão? Sim. Então você tem que agir como um pequeno Cristo. Não é religiosidade isso, não é discurso de moralidade. É o que a Bíblia apresenta. É uma questão da nossa natureza. Por isso, qualquer tentativa, irmão, de corrupção do templo é uma tentativa de atacar a própria presença divina. E Satanás sabe disso. Deixa eu te falar, Satanás acredita mais no Espírito Santo do que muito crente. É verdade. Dependendo da igreja que você for, se for uma igreja muito tradicional, conservadora, vai acreditar menos no Espírito Santo do que o próprio diabo. E é muito pesado eu falar isso, está gravando, alguém depois vai me meter o pau na internet. Mas é verdade, irmãos. É verdade, nós precisamos ter essa consciência. A estratégia de Satanás não se concentra apenas em destruir igrejas externamente, mas em comprometer o templo que nós carregamos. Por isso a gente passa a ser alvo. Você está entendendo isso? Amém. Uma das descrições mais dramáticas, irmãos, desse processo que eu estou falando, está lá no livro de Ezequiel, capítulo 8. Nesse capítulo, o profeta é conduzido em visão para dentro do templo de Jerusalém, naquela época. E o que ele vê lá revela um princípio espiritual perturbador. A degradação espiritual ocorre progressivamente. A maioria aqui teve experiência com droga, sim ou sim? Amém. Sim. Você começa viciado? Como é que é? Só um traguinho, só um tiro. Né? Não é isso? Eu vou só experimentar isso aqui. É progressivamente. E na nossa vida, em outras áreas, é igual. Eu falo muito isso e é verdade. Quando a gente vai pregar sobre pecado, sobre a necessidade de uma vida santa, para combater esse estado nosso pecaminoso natural, a gente tem mania de olhar só para vício em droga e álcool. É ou não é assim? Mas, irmãos, quando vocês vencerem isso, e vocês vão vencer em nome de Jesus.
vocês vão ver como vai ficar pior. E eu não estou profetizando, não, é uma realidade. Porque você vai obedecer e sair desse mundo de vícios que vocês estão. E por vocês estarem aqui, vocês já tomaram essa decisão. E a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Então, se você está firme nisso, em nome de Jesus, você vai sair. Só que quando você colocar o pé para fora, mesmo que você fique afastado e vai ficar de drogas e álcool, Deus vai continuar te pedindo outras coisas. Vai ser alguém que você não perdoou. Vai ser alguém que você ainda nutre raiva, amargura. Vai ser o relacionamento com a sua esposa, o relacionamento com seus pais, o relacionamento com seus filhos, a sua inveja, as suas mentiras, a sua devassidão para quem é mulherengo. E Deus vai pedindo cada vez mais a sua ira, que é um grande problema que eu ainda carrego. Não parece, mas eu sou briguento. E é verdade, eu tenho que o tempo todo me policiar, porque assim, eu já me livrei de vários vícios, de várias incoerências, não fazem mais sentido, não tenho a mínima vontade. Só que à medida que você se posiciona em obediência, e você vai estudando a palavra de Deus e vai se aprofundando, o Espírito Santo vai falando com você e ele vai refinando. Só que esse processo de refino, irmão, se prepara. Porque como é que a gente extrai azeite? Esmagando. E sabe o que Deus quer com a gente? Ele quer que a gente fique puro. O mais puro possível, o mais parecido possível com Jesus. E como é que ele faz esse refino? No fogo, irmão. É verdade. Só se extrai o ouro puro. Só se tira as impurezas do ouro no fogo. Deus, eis-me aqui, Senhor. Ele vai espremer, irmão. Eis-me aqui. E agora eu estou profetizando. Glória a Deus. Meu desejo pessoal de todo o meu coração é que Deus te esprema. Glória a Deus. Como Ele tem me espremido. Porque é aí, irmãos, que nós vamos criar casca para poder ser um soldado dele. Porque no fim das contas, toda dor que Deus permite a gente passar, toda etapa ruim, difícil, como é essa aqui, é para nos colocar num lugar onde a gente vai ser instrumento na mão dele depois. E eu não estou falando de microfone na mão, não. Estou dizendo lá no seu trabalho. Quando você puder testemunhar de onde Jesus te tirou. Estou dizendo lá na sua casa, aonde pessoas que te condenavam por vício, que tem outros problemas que ninguém sabe. Porque você pode ter dentro da sua casa pessoas que não têm problema com álcool nem droga, mas que sejam igualmente pecadores e que estejam indo para o inferno. Meu Deus. E aí você sai daqui regenerado e começa a transparecer a luz de Cristo lá. E essa pessoa que você está pensando aí, essa aí mesmo agora, Verdade. vai se converter através da sua vida. Em nome de Jesus, Senhor. Eu sei. Amém. E acredite, isso vai acontecer. Amém. Em nome de Jesus. E se você perguntar para mim, pergunta como é que eu sei disso. Aconteceu comigo. Glória a Deus. Da minha casa, eu fui o primeiro a me converter. Talvez o mais improvável. Tinha gente na minha família moralmente muito melhor que eu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Relação com Deus não tem a ver com moral, irmão. Relação com Deus tem a ver com o coração disponível. É você pegar o seu coração podre do jeito que é e colocar nos pés da cruz. Sabe? Transformar o coração de pedra em coração de carne, que a Bíblia diz, é isso. É quando Jesus toca o seu coração verdadeiramente. E aí você consegue fazer o quê? Jorrar vida. O que diz em Provérbios 4:23? Sobre tudo que tiver que guardar, guarde o seu coração. Você está com o seu coração guardado, irmão? Se prepara, porque Deus tem grandes coisas para você.
É a partir de você. Amém. Se você olhar os grandes ministérios que existem no Brasil, os ministérios sérios, você vai perceber que a liderança desses ministérios, eu estou falando de ministérios de 100 igrejas, 150 igrejas, os líderes desses ministérios, as pessoas que começaram essas igrejas no passado, tem muito ex-traficante. Tem ou não tem? Tem muitos. Tem muita gente torta liderando ministérios grandes, que eram tortos no passado, encontraram Jesus, ressignificaram a sua vida e hoje são usados. Porque é exatamente assim que Deus faz. Quando Jesus veio cumprir o seu ministério, irmãos, ele chamou 12 anjos. Não. Quem que ele chamou? Todos perdidos. 12 improváveis, dos mais improváveis. Um pescador, um cobrador de imposto. Irmãos, Pedro, Mateus, eram pessoas recriminadas nas suas comunidades. É verdade. André. Vocês estão entendendo isso? Jesus ia aonde, irmãos? Sentar com quem? Com os improváveis. Nós somos o quê? Improváveis. Mas na mão de Deus a gente se torna o quê? O mais puro azeite. Mas para chegar nesse estágio, vem um aperto. Vem um aperto. A degradação espiritual, irmãos, ela nasce no espaço secreto do coração. E esse profeta, o profeta Ezequiel, vê mulheres chorando por Tamuz em Jerusalém. Era uma divindade pagã na época. E a idolatria, que era secreta, passou a ser pública. Ela já estava culturalmente assimilada, disseminada. Aquilo que era estranho ao povo de Deus passa a ser tolerado dentro do templo. E o estágio final acontece quando homens passam a adorar o sol, virando as costas para o templo. Nesse momento, então, a idolatria se torna aberta e institucionalizada. E aí eu tenho uma pergunta para você. O que você tem idolatrado no seu coração? Porque se você guarda o seu coração e dele provém as fontes de vida, o que é que você tem idolatrado na sua vida, irmão? Os seus desejos, as suas vontades, a sua independência de Deus. Eu já falei aqui muitas vezes, vou repetir. Quando Deus me chamou para fazer isso que a gente tem feito, no final de 2023, a minha vida profissional estava ótima. E aí eu obedeci, o que aconteceu? Minha vida profissional começou a ir fundo do poço. E aí quem não guarda o coração poderia fazer o quê? Desistir. Porque afinal de contas eu não estou servindo a Deus para que Ele me sirva. Não! Deus não tem que nos servir, irmão. Deus está para nos aperfeiçoar na fé. E se para Ele nos tornar alguém com maior fé, Ele precisar tirar, pode esperar que Ele vai. Vamos ser sinceros? Quem que quando está tudo bem, lembra de orar a Deus? Meu Deus. Então eu queria te dar um recado. E entenda que é da parte de Deus. Ore enquanto tudo está bom, irmão. Vai ficar melhor ainda. Porque se você esquecer de Deus quando tudo está bom, pode esperar. E aí você pode estar pensando assim, mas que Deus é esse? Que Deus mau? Não, irmão. Ele é um pai amoroso. Quem aqui é pai? Você castiga seu filho, não? Hã? Se precisar, você castiga, você corrige. Não é isso? Fala assim, ó, você está uma semana sem videogame, não faz isso? Em casa acontece direto. Eu chego lá, minha esposa começa a reclamar do comportamento dos dois, eu começo a tirar as coisas. Ó, você está uma semana sem televisão, você está uma semana sem videogame, não vai comer doce 15 dias. Não é isso? A verdade é que quando a gente corrige, é porque a gente ama. E Deus faz exatamente igual conosco. A figura de Deus na Bíblia, conosco,
É a figura de um pai com um filho. Quando tem que dar, ele dá. Quando tem que tirar, ele tira. E não adianta fazer cara de choro. E qual é o resultado, irmãos, dessa contaminação do coração? Naquela época e vale para nós hoje. É a retirada da glória de Deus. Presta atenção nisso, que isso é pesado. O livro de Ezequiel, capítulo 10, a glória de Deus começa a deixar o templo. Olha o texto, diz assim: então a glória do Senhor se levantou sobre o querubim e passou para a entrada da casa. Irmãos, o movimento da retirada da glória é gradual. Vale para o tempo físico e vale para o nosso tempo. Se você chegar num nível de intimidade com Deus, que o Espírito Santo fala com você. Alguém escutou o Espírito Santo? Amém. Não é bom? É. É ótimo. Agora experimenta ficar sem isso. Carro é tudo igual? Teoricamente é. Você entra dentro de um carro e ele te leva para onde você quer ir, não é? É ou não é? Beleza. Então, se você andar num Fiat 147, é um carro? Te leva, não leva? Agora anda de Audi. Hã? É ótimo também, não é? Agora volta para o Fiat 147. A relação com Deus é igual, irmão. A questão não é onde você pode chegar. A questão é a maneira como você vai chegar. Você se acostuma com um nível de intimidade com Deus, que se Ele deixar a glória sair de você, de próximo de você, porque você é templo do Espírito. Irmãos, eu não sei o que é não ouvir a voz de Deus. Porque em todos os momentos, em qualquer situação, eu vou orar para que Deus me oriente. Isso é muito bom. Agora imagina você, alguém que tem os seus passos guiados por Deus, precisar guiar os seus próprios passos. Vai dar bom ou vai dar ruim? O movimento do esvaziamento da glória revela um princípio espiritual profundo. Deus raramente abandona um lugar subitamente, de uma vez por todas. A gente está com a glória aqui e daqui a pouco ela some, não é assim. A verdade é que a gente vai esfriando, a gente vai saindo dos caminhos do Senhor e o Senhor vai se distanciando mais e mais. Você não consegue sequer em um ambiente como esse aqui, onde a gente está falando sobre a palavra de Deus, você não consegue sequer se concentrar. Você é tomado por qualquer tipo de atenção. Se alguém passar ali, você vai olhar. Por quê? Porque você não está sentindo a presença dele. Porque se tivesse, você não estava nem piscando. É ou não é assim? Verdade. Ah, irmãos, eu vou nos cultos, eu me jogo lá na frente do altar, toda vez. Porque eu consigo sentir a presença. Amém. E é para esse lugar que Deus nos chama. E não sentir mais a presença de Deus, irmãos, é uma das tragédias espirituais mais sérias descritas na Bíblia. É um templo que continua funcionando normalmente, mas sem a presença de Deus. Nenhum de nós aqui vai morrer se Deus não estiver presente em nós. Se for para a gente viver até 80 anos, não vamos viver até 80 anos. Agora imagina que miséria de vida que é a gente passar por esse mundo aqui sem sentir a presença de Deus. Parece que nem faz sentido uma vida dessa. No livro de Ezequiel, capítulo 9, diz assim: marca com um sinal na testa os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Será, irmãos, que você tem a marca de Deus, de alguém que não se conforma com as abominações desse mundo? Será, irmãos?
Será que você fica inconformado com seus próprios pecados? Será que quando você escorrega, você se arrepende verdadeiramente? E aí tem 3 características de pessoas que são sensíveis espiritualmente. Vê se você se enquadra. Conseguem discernir quando a presença de Deus está no lugar. Conseguem perceber. Quando erram, não ficam felizes. E sentem a dor quando vê alguém errando. Não no tom de acusação, mas no tom de lamentação. Porque a gente se importa. A gente um dia esteve indo a passos largos para o inferno. E aí o Espírito Santo falou com a gente aceitou Jesus e mudou o nosso caminho. Mas e quem está à nossa volta? E aí como é doído, irmão? Eu falo para vocês pela minha própria família, pessoas próximas que eu amo, e que não conseguem autorizar que Deus acesse. Porque se ele bate na porta, irmão, ele não vai arrombar. E aí a gente fala, prega, testemunha, se comporta como Jesus perto dessas pessoas e parece que nada adianta. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem discernir espiritualmente. Essa consciência espiritual do povo de Deus, irmãos, é só para filho. Se você não consegue perceber quando um homem de Deus se aproxima de você, se você não sente a presença de Deus, de alguém que carrega o Espírito Santo, é porque você ainda não está conseguindo discernir espiritualmente o mundo à sua volta. Eu tenho muitos homens, irmãos, que quando chegam perto de mim, eu sinto a presença de Deus. A gente costuma até dizer, fulano de tal é homem de Deus, porque carrega a presença. É pessoa que quando chega muda o ambiente. Já perceberam isso? E aí quando a gente olha para o Novo Testamento, irmãos, a Nova Aliança, Paulo afirma que o corpo do crente é templo do Espírito. E está transferindo toda a teologia do templo para a vida individual cristã. Aquilo que acontecia no tabernáculo no deserto, ou no templo em Jerusalém, agora acontece em nós. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque agora somos casa dele. E aquilo que fazemos e sentimos afeta o Espírito Santo que habita em nós. E é engraçado que o verbo que Paulo utiliza aqui indica profunda tristeza de relação. Não é um entristeçais assim de ficar tristinho, não. É de desconectar do Espírito Santo, você está entendendo? É disso que fala esse verbo no original. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é a presença pessoal de Deus habitando em nós. Deus habitando em nós é o Espírito Santo. Significa dizer que se você carrega o Espírito Santo de Deus, você carrega o próprio Deus. Está entendendo isso, irmão? E quando o templo, o nosso templo, se contamina com as coisas de fora, a gente entristece o Espírito Santo. E esta relação com o Espírito Santo que habita em nós, ela é ferida. Por isso que tudo que a gente faz nesse mundo aqui, irmãos, tem consequências espirituais. Porque nós somos pessoas espirituais. O corpo é material, mas e o que tem dentro? É espírito. Então, quando eu deixo as coisas externas me afetarem, a ponto de eu deixar de lado princípios eternos, princípios da Bíblia, eu estou agredindo só as pessoas à minha volta? Não, eu estou agredindo o próprio Espírito Santo. Por isso que às vezes eu digo assim, quanto constrangimento a gente tem feito o Espírito Santo que habita em nós passar.
Pensa o seguinte, irmão, se você pegar um vídeo pornográfico para assistir no celular, quem está assistindo com você? O diabo. O Espírito Santo que habita em você está presenciando isso. E o diabo está rindo. A Bíblia diz que ao nosso redor tem anjos. E ao derredor, que é nessa volta de fora, os demônios. Esperando o quê? Uma brecha para quê? A quem tragar, diz a Bíblia. O que é tragar, irmão? Puxar para fora. O diabo quer tirar essa proteção que nós temos. E é a gente que dá permissão para isso. Mas Deus ainda restaura templos. E só é necessário uma coisa: arrependimento. A promessa permanece válida até os dias de hoje. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Presta atenção, irmão, vocês já viram falar aqui muitas vezes. A relação com Deus é recíproca. A relação com Deus é uma relação de duas mãos. Enquanto eu vou, Ele vem. Enquanto Ele vem, eu vou. Eu preciso estar indo em direção a Deus o tempo todo, para que Ele possa vir na minha direção. Glória a Deus. É preciso ser intencional nisso. Tem muita gente que fica se lamentando da miséria de vida que vive, colocando a culpa em todo mundo, e sabe que é a culpa? Você não está andando na direção de Deus. Porque quem corre em direção a Deus, irmão, só pode colher coisas boas, mesmo na dificuldade. E isso é muito louco. Eu não sei o que você acha sobre isso, mas é muito louco. Porque hoje eu consigo entender o plano de Deus quando me permitiu passar o problema com meu filho. E naquele momento não fazia nenhuma lógica na minha cabeça. Para que fazer uma criança sofrer? Até que um dia, conversando com um pastor amigo meu, ele falou assim: Temer, Deus permitiu tudo isso. Não era para que seu filho tivesse um coração transplantado. Tanto é que ele tirou o transplante depois, ficou só com o coração dele. Mas era para você ter o seu coração transplantado. Meu Deus. E aí, irmãos, eu não sei se você está preparado para entrar nesse lugar de se permitir ter o coração transplantado. Porque é isso que Deus quer fazer nessa tarde, irmão. A presença divina ocorre quando o nosso tempo passa por 3 processos. Arrependimento. Eu preciso reconhecer a miséria que eu sou sem Jesus. Purificação. Eu preciso ter um comportamento intencional de fugir do pecado. Consagração. Eu preciso ter uma dedicação renovada em Deus. O que é isso? É o meu secreto. Irmãos, a Bíblia fala: ore no secreto, que o seu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Nós temos tido tempo devocional com Deus. Se vocês, irmãos, quisessem fazer um programa para saírem aqui especialistas na Bíblia de cabo a rabo, de ponta a ponta, em 6, 7 meses, vocês saberiam mais que muitos teólogos. É ou não é verdade? Tem ou não tem tempo para isso? Quantas vezes dá para ler a Bíblia em 6, 7 meses? Em 7 meses eu li 2 vezes. Não dá? Comunidade. Dá para estudar, dá para anotar, dá para tirar dúvida. Vocês têm um pastor experiente aqui, que é o responsável da casa. Pode tirar muitas dúvidas. Hoje a gente tem vasto material de apoio. E aí eu queria encerrar, irmãos, trazendo uma pergunta, ou 3, que são profundas. Não precisa responder, mas reflete aí no seu coração. Há espaços ocultos
no seu templo que precisam ser purificados. Tem coisas aí no seu templo, traduzindo, que você precisa tirar. Com certeza. Há influências externas ocupando o lugar da presença de Deus na sua vida. Quer ver uma coisa, irmão? Nenhuma pessoa ressentida que não liberou perdão pode ser templo do Espírito. É necessário liberar perdão. Muitos aqui foram feridos por suas famílias, pelas pessoas mais próximas, com palavras de condenação. Faça um exercício, se coloque no lugar dessas pessoas. Quando vocês caíram, insistiam em cair. Muitos daqui sairão, irmãos, e infelizmente não terão uma família para receber. E eu sei disso. Mas num passe de mágica, Deus pode ressignificar todas as coisas. Eu já vi pessoas com casamentos que foram destruídos e que hoje ministram para casais. Porque Deus ressignifica, Deus reconcilia, Deus abunda perdão na vida das pessoas, irmãos. Deus é o Deus de reconciliação. E por último, será que o seu templo ainda abriga a glória de Deus? Será que o seu templo, será que Deus ainda está no seu templo? Ou Ele já deixou esse espaço porque você está enfiando um monte de coisa no lugar? Deixa eu te falar uma coisa, irmão, já falei aqui e vou repetir. O Espírito Santo quer habitar no meio do povo, no meio do seu povo, mas Ele não habita em casa desarrumada, irmão. Deus e bagunça não se misturam. Deus e desorganização não se misturam. Por isso que quando eu vou pregar na praça, às vezes chegam uns caras lá meio chapado e quer começar a fazer bagunça, eu já dou logo um pito já. Aqui não é lugar de bagunça. Quer fazer bagunça? Vai fazer bagunça em outro lugar. E eles obedecem. Não é por minha causa não, é por causa da autoridade do Espírito Santo. Então eu queria que você refletisse. Porque você é a morada de Deus aí, irmão, no seu interior. Esse espaço entre a nossa cabeça e o nosso coração é onde o Espírito Santo habita. Nós temos, na média, entre nós aqui, 40 e 45 centímetros de distância entre a nossa cabeça e o nosso coração. É aí que o Espírito Santo habita. Então, se você está sentindo um vazio, é preciso arrumar a casa e convidar o Espírito Santo para habitar em você. Então eu vou colocar um louvor aqui, já que a gente não tem nosso violeiro. E eu vou te convidar de forma simbólica. Lembre-se, comecei falando isso aqui. Tudo que ligamos na terra. Então, de maneira simbólica, eu queria que você viesse aqui à frente, você que sente que precisa organizar essa casa, para que o Espírito Santo habite aí. Aleluia. Obrigado, Deus. Gratidão, Senhor. Aleluia. Vou ter que desligar aqui. Aleluia. Deixa eu desligar aqui.